Uma das mais tradicionais empresas do transporte rodoviário interestadual do país completa neste ano 2013 60 anos. E a empresa quer valorizar a sua história e também, de certa maneira, homenagear a todos aqueles que colaboraram para que a aviação Itapemirim conseguisse chegar até esses 60 anos. Nosso contato aqui é com Fernando Santos, ele que é gerente comercial da aviação Itapemirim, que inovou esse ano em comemoração aí ao seu aniversário e trouxe pinturas antigas em ônibus modernos. Fernando, como é que começou essa ideia? Essa ideia surgiu justamente pelo ano de comemoração da empresa. A gente quis resgatar a história da empresa, que é uma história nacional e de muita luta, né, que teve nosso fundador, o seu Camilo Collar. E a gente trouxe reestilizações de modelos que fizeram história no início da Itapemirim. Por exemplo, a gente está na frente de obviamente que não foi esse o modelo, mas ele remete à pintura do modelo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está assistindo no canal do ônibus. Correto. Esse ônibus é um Grassi, né, um Jardineira Grassi, 1958. Foi o primeiro ônibus Viação Itapemirim, né, que deu origem a essa maravilhosa empresa. Dados de 1958, quando o seu Camilo começou a operar. Esse carro traz um resgate histórico das primeiras adversidades que a Itapemirim teve, né? Na época não existia muitas estradas, o governo também não incentivava tanto como incentiva hoje o transporte rodoviário. Então esse resgate dessa pintura em si traz toda uma carga histórica e que a Itapemirim teve, além de nos remeter a várias lembranças de infância, né? Falando em lembranças de infância, Fernando, conta a sua história aqui na Itapemirim. Eu comecei, né, em Cachoeiro Itapemirim, né? Eu já estou na aviação Itapemirim há 18 anos, né? Já percorri algumas filiais da Itapemirim, já trabalhei em Curitiba, em Belém do Pará, já trabalhei em Brasília. E é uma honra para mim trabalhar na Itapemirim. Eu trabalho aqui com coração, né? Aqui me ajudou a criar meus filhos. A Itapemirim é uma excelente empresa para trabalhar. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Itapemirim. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, né? O Matheus e a Maria Luísa. E eles, principalmente o Matheus, mas também nada impede que uma moça goste de ônibus. Aliás, hoje o que a gente mais tem também surgindo aí são as busólogas, né? As mulheres que gostam dessas máquinas, né? Tanto o Matheus, né, e a Luísa, eles já gostam de ônibus? Já gostam. A Maria Luísa é menorzinha um pouquinho, está com 3 anos, mas o Matheus tem o costume de vir aqui comigo na empresa aos domingos. Inclusive ele está hoje aí. E gosta muito de ônibus, gosta muito da Itapemirim também. Ótimo, Fernando. A gente agradece bastante sua participação no blog Ponto de Ônibus e no canal do ônibus, só que nossa reportagem não para por aqui. A gente vai em outro modelo falar com outro personagem aqui da Itapemirim, que é o Pedro. Vamos lá? E dando continuidade à cobertura dessa festividade este ano, em que a Itapemirim completa 60 anos e traz aí, tanto para os passageiros, funcionários, admiradores, uma forma de homenagear aqueles que contribuíram para que a empresa chegasse a esses 60 anos, que é adesivando, trazendo as pinturas que marcaram a época na empresa. Nosso contato é com Pedro Carvalho, ele que é supervisor de marketing aqui da Itapemirim. Pedro, qual foi o embrião dessa ideia? Olha só, a gente percebeu que o fã do Itapemirim, ele tem uma certa ligação com a imagem do Itapemirim. A gente começou a resgatar os ônibus, aqueles ônibus pioneiros, o O355, o O362, e essas pinturas marcaram a vida desses passageiros. Então a gente estudou com os passageiros, através de pesquisa, estudamos na própria empresa, com os funcionários antigos, com o seu Camilo, com as pessoas que do entorno da Itapemirim e colocamos essas imagens para fazer essa homenagem, né? Então teve a participação ativa do Sr. Camilo Collar, fundador da empresa, nesse projeto. Ele olha sempre, ele sempre olha. A Bianca Collar, que é minha supervisora, ela chega e mostra para o avô dela e mostra assim.
Certo. E senhor Pedro, qual foi a receptividade do passageiro? Porque às vezes o passageiro não sabe o que é um O400, não sabe o que é um VistaBus, mas ele sabe que é o ônibus que fez parte da vida dele. Qual foi a receptividade? Foi maravilhosa, foi a melhor possível. Nossa pesquisa, quando a gente lançou o 731, que é aquela pintura tipo asas de avião, uma das primeiras pinturas, foi 90% dos passageiros que viajaram naquele dia, por si próprios, falaram que gostaram da Itapemirim, gostaram disso, que a iniciativa é boa, a pintura é legal, resgatar o tempo, ficou muito legal. E Pedro, quais são os projetos aí para esse ano, tanto em relação à operação, como também em relação à continuidade dessa comemoração aos 60 anos? Os projetos estão maravilhosos. Primeiro foram a miniatura e o envelopamento. E vai ter vários projetos pontuais, os 60 anos, em julho vai ter uma grande festa. Nós vamos convidar as pessoas, os blogueiros, os busólogos. Nós vamos fazer os resgates regional da Itapemirim, não só por ser uma empresa grande, mas também vai ter eventos pontuais em cada região e vai ser uma grande festa. Tá ok, Pedro, a gente agradece bastante suas informações aqui no canal do ônibus e mais cobertura falando com o Delamar Cruz, que é da área de comunicação, e também com os fãs da Itapemirim. Não perca! E claro, nesses 60 anos, a Itapemirim se calcou pelo relacionamento com os passageiros, com a comunidade. Afinal, o ônibus faz parte do dia a dia das pessoas. E agora vamos conversar com o assessor de comunicação da Itapemirim, Delamar Cruz. Delamar, como que tem sido esse relacionamento hoje com os passageiros e também o contato com os admiradores, os busólogos? Olha, nós estamos tendo uma repercussão muito boa, né? A gente vê que essas ações que estão sendo tomadas de recuperação da memória do grupo da aviação Itapemirim está tendo uma repercussão muito boa junto aos clientes e junto a esses profissionais, busólogos, que têm um interesse específico no ônibus. Então foi uma ação, primeira tomada para recuperar essa memória e também para uma homenagem a quem gosta de ônibus, né? Esse é um dos objetivos que a gente acha que está atingindo. Afinal, quem gosta de ônibus e também o passageiro, né, que também gosta de ônibus, ou até aquele que não sabe o modelo, mas no fundo vê a sua história refletida no ônibus, né? Afinal, esses 60 anos também se devem a essas pessoas, né? Sim, sem dúvidas. Os passageiros são os nossos principais, o principal objetivo, né? A gente transporta aí por ano cerca de 3 milhões e 400 mil passageiros todo ano. Você imagina em 60 anos quantas histórias a gente já não ajudou a fazer, não transportou, quantos sonhos a gente já não conseguiu levar, né, pelo Brasil todo. Então é muita gente e a gente tem uma gratidão muito grande por essas pessoas. E Delamar, e o contato com os busólogos? Qual foi a primeira vez que você ouviu esse termo busólogo, que ainda é novo para muita gente, são os admiradores de ônibus, que não é nada, como disse o Pedro na explanação dele, não é nenhuma loucura, é paixão, é amor, e paixão e amor não se explica. Como tem gente que tem o clube do Opala, o clube do Fusca, existem pessoas que gostam de ônibus. Quando você soube da existência dos busólogos, qual foi sua reação? Olha, eu estou na Itapemirim há mais de uma década. E logo que eu entrei na Itapemirim, eu já ouvi esses termos, né? E comecei a tomar contato com algumas pessoas. Hoje, ao longo desses anos todos, eu fui conhecendo as pessoas, né? Então você entende a paixão. Acho que todos nós, quando somos crianças, temos algum tipo de paixão por ônibus. É uma coisa, parece que é inerente à infância, né? Você gostar de ônibus é uma coisa que fascina essas pessoas. Então eu acho que isso, eu tomei contato há 10 anos, 12 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar na Itapemirim, e até hoje. Agora hoje nós estamos nos aproximando, né, cada vez mais. E é com os busólogos que agora a gente vai falar, fique ligado.
O valor da marca é muito importante para qualquer empresa e isso pode ser percebido na Itapemirim não só pela sua história, pela sua longevidade, este ano completa 60 anos de existência, mas também pelas pessoas que simpatizam, que gostam da marca Itapemirim. E os busólogos, admiradores de ônibus, são exemplos disso, inclusive eles trazem conhecimentos que a própria empresa necessita de resgate por parte deles. Por exemplo, a gente está aqui com o Leonardo. Leonardo, seu nome completo? Leonardo Luigi Maffei. Leonardo, você se considera um fã da Itapemirim? Sim, me considero um fã da Itapemirim já de longos anos, desde 2008. E você pesquisa bastante sobre a empresa. Eu queria que você contasse algumas curiosidades aí nas suas pesquisas, na sua admiração da história sobre a empresa. Bom, a Itapemirim, algumas curiosidades sobre ela é que ela produziu seu próprio ônibus. Ela foi autossuficiente em produção de ônibus. Ela produziu o Tribus, né, que é o primeiro modelo de 3 eixos do Brasil, da América Latina, e utilizou primeiramente chassis Mercedes-Benz, porém depois ela utilizou chassi próprio com motorização Mercedes. Até 1998, certo? E retornando em 2005 com um pequeno repeteco, com a 2005, né, com o repeteco dos Tecnobus Toco, série 97, 82, 90, que são os clean trucado, e alguns pequenos raros que tem por aí rodando. O Toco, só para o nosso telespectador entender, são os de 2 eixos, né? Exatamente, famoso 4x2. Temos também o 6x2, que é chamado de trucado, né? E a motorização sempre foi Mercedes-Benz, mas temos exceções que a Tecnobus utiliza motor Scania, utilizou Scania e motor Volvo marítimo em uma unidade, que foi um Tribus 2 que rodou por um tempo e que depois, posteriormente, foi desmontado. Mas a mecânica mais utilizada é a Mercedes. Temos alguns que são Scania, como é o caso dos Tribus 4, Tribus 3, mas o foco mesmo foi a utilização de motorização Mercedes-Benz. Quer dizer, uma enciclopédia sobre Itapemirim, mas a gente também tem outros dados curiosos sobre a empresa. Armando, né? Armando, parece que a Itapemirim ela fez parte da história de uma região do Rio de Janeiro, é isso mesmo? É um negócio interessante que a gente estava lembrando ali na reunião, no final dos anos 80, a aquisição de uma linha que foge às tradições da empresa, que é uma linha intermunicipal do estado do Rio de Janeiro, onde ela foi obrigada a ter o registro, que no Rio de Janeiro todas as empresas têm um registro que é chamado RJ, né? E ela teve o RJ 208 e rodou nessa linha por algum tempo, fazendo esse itinerário, uma linha longa, mas era uma linha intermunicipal. O senhor estava falando, Armando Augusto dos Reis, né? Armando, o senhor estava falando que ele tinha muitas sessões dessa linha. Quantas horas era o trajeto? Era um trajeto em torno de 9 horas de viagem em condições normais, né? Então era uma linha que ela embarcava e desembarcava muita gente no percurso. Ele enchia e esvaziava durante o percurso. Isso eram 135 sessões. 135 Era engraçado, você, por exemplo, embarcava num lugar chamado, um exemplo assim, um lugar chamado Monerá, para cima de Friburgo. Aí eu quero ir até 2 Barras, o cobrador ia no bolso, aí pegava a tabela, ia ver quanto ele podia cobrar naquele trecho e preenchia a passagem com o carro em movimento. Era um negócio interessante. Quer dizer, uma fase da história da empresa e também da história dos transportes, que é essa questão das sessões, que agora, na verdade, virou uma história. Né? Quase nem existe mais sessões hoje, né? Quando a gente fala com o pessoal mais jovem, porque a linha tinha sessões, o cara, o que é isso? Sessões eram trechos cobrados, parte do trecho da linha cobrado um valor de acordo com a tabela. Certo, Armando, obrigado. E assim, a paixão pela Itapemirim, que é grande, mas que se transforma em miniatura. Qual é o seu nome? Meu nome é Bruno Lopes da Silva, eu sou miniaturista já há alguns anos e cheguei a desenvolver alguns modelos por causa da Itapemirim, como o monobloco A370, com a pintura chamada Sai Blusa. Ela é uma pintura muito representativa da empresa, porque ela perdurou sendo variação de uma pintura anterior. E é uma pintura que
veste o ônibus, né? E cai muito bem diversos modelos que a Itapemirim teve com essa mesma pintura, como Ciferal Líder, o próprio monobloco, Tribus 2 também. E fazendo o resgate das pinturas, das miniaturas do modelo, é uma forma também de contribuir para a história da empresa, não só para os funcionários da empresa, mas para os admiradores e, enfim, para a sociedade em geral, que tenha curiosidade até de ter uma miniatura dessa ou relembrar como era o ônibus através da miniatura, né? Sim, com certeza. De certa forma, montar uma linha do tempo da empresa, desde os primórdios até o momento do auge dela atualmente, que é uma empresa super conceituada no Brasil inteiro, muito conhecida, enorme, é uma estrutura gigante, né? Então é uma forma de trazer à tona essa história que muita gente não conhece. Então é uma linha do tempo da empresa, não só em Tribus, em outras carrocerias como o Nilson Diplomata, Monobloco A364, que ela teve poucos, pelo que eu sei, e são modelos raros, até fotos são difíceis de localizar. Isso que a internet é um campo rico, e ainda assim tem muita foto difícil de achar. A pergunta que eu vou fazer agora para finalizar a nossa matéria, parece ser simples, mas a resposta é um pouquinho difícil por causa do que eu vou fazer agora. A Itapemirim, em uma ou duas palavras para você. Maravilhosa e confiável, extremamente confiável. Para você. A história do Brasil, em termos rodoviários, em termos de crescimento do país. E para você, irmão? O Brasil sobre rodas, né? Porque em cada canto do Brasil, todo mundo já viu um ônibus da Itapemirim e já de alguma forma está ligado a ela. Tati, com essa paixão, com essas informações e também parabenizando a Itapemirim pelos 60 anos, é que o canal do ônibus e o blog Ponto de Ônibus termina esta matéria especial. De Guarulhos, na Grande São Paulo, Adamo Bazzani.